Existia um menino que sempre soube que queria empreender, mas ele não sabia exatamente com o que, como e quando ele faria isso. Mas ele estava determinado de que um dia ele teria o seu próprio negócio. Assim que ele entrou na faculdade, ele começou a estudar, arranjou um estágio e começou a estruturar a sua vida da forma que sempre lhe ensinaram. Mas foi nesse momento que ele começou a perceber algo de errado consigo mesmo. Ele estava vivendo no modo automático. Ele basicamente acordava, ia para a faculdade, em seguida cumpria com o período de estágio, treinava e por fim retornava para sua casa. Mas a grande questão é, o problema não estava simplesmente com o estágio ou com a faculdade. Elas eram muito importantes e muito boas para esse garoto. Mas o que ele entendeu foi que se ele seguisse naquela rotina, naquele mesmo ritmo, ele teria limites e não conseguiria conquistar a vida que sempre desejou. Ou seja, o grande problema para esse garoto não foi falta de esforço, dedicação ou disciplina, mas sim seguir o caminho que sempre é ensinado para todos os jovens. E é por esse motivo que ele decidiu tomar um outro caminho. Ele decidiu sair do seu estágio jurídico, montar a sua própria empresa enquanto ainda está na faculdade e tentar buscar o sucesso de uma outra forma. Uma forma que não é explicada e ensinada para todos os jovens. E a história desse garoto é a minha história. E é por isso que eu vou te contar o porquê eu tomei essa decisão e o que impactou na minha vida, na forma de observar os estudos, os negócios, o trabalho e a vida. E se você está chegando agora aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Vinícius Batista e tenho como objetivo aqui mostrar para todos vocês a minha jornada de estagiário a fundador e CEO de uma startup jurídica. Bom, anteriormente eu estava exatamente na mesma situação onde muitas pessoas que estão me assistindo agora estão. Eu ia para a faculdade, trabalhava, treinava, de vez em quando tentava sair com os meus amigos e, a princípio, se você parasse para analisar, estava tudo bem, tudo normal. Se você perguntasse para um amigo meu ou uma amiga minha se havia algo de errado comigo, com aquela vida, muito provavelmente ele falaria que não e que estava tudo ok, vivendo um dia após o outro de uma forma super normal. Mas a verdade é que naquele momento eu senti algumas coisas muito claras dentro de mim e foram essas coisas que me fizeram tomar a decisão de fato, sair do meu estágio e decidir empreender. Uma primeira sensação que eu tinha naquela época era simplesmente o limite de crescimento que eu via ali. Eu entendi que se eu continuasse seguindo ali naquela mesma rotina, eu com certeza não iria conseguir conquistar as coisas que eu almejo e que eu tenho como objetivo na minha vida. Então eu via que continuar naquela mesma rotina não iria me trazer nenhum desafio. Eu já estava simplesmente num conforto. Estava estudando, estava trabalhando, ganhando um ótimo salário e ali estava tudo ótimo. Mas eu comecei a perceber que se eu seguisse ali naquela mesma rotina, eu não teria nada de diferente. Eu teria o mesmo fim do que todos os outros indivíduos que seguem ali naquele único caminho. E por esse motivo foi uma das razões para que eu mudasse a minha mentalidade e de fato tomasse a decisão de empreender e abrir o meu próprio negócio. Uma outra questão que eu sentia bastante ali era a seguinte questão. Eu entendi ali, pelo menos na minha visão, que parecia que a minha carreira profissional, que a minha jornada profissional só se daria de fato quando eu me formasse e tivesse a efetivação no meu emprego. Obviamente que eu já estava trabalhando, já estava estagiando e isso a gente já coloca como parte da sua jornada profissional. Mas a sensação que eu tinha era outra, não sei, talvez alguém também sinta isso, mas pelo menos do meu ponto de vista eu tinha essa ideia de que a minha carreira profissional só ia começar lá na frente, quando eu tivesse formado e com a efetivação no meu emprego. E foi a partir dessas reflexões que eu tive que me veio o ponto de virada, né? Que eu comecei a entender que de fato eu não deveria seguir naquela mesma rotina, naquele mesmo caminho e tentar buscar algo diferente, algo que não fosse tão convencional e que as pessoas, na minha idade pelo menos, não fazem de forma expressiva. Obviamente agora a gente está vendo um grande boom aí dos jovens empreendedores,
mas a verdade é que sabemos, né? Ainda é minoria. A maior parcela dos jovens hoje em dia seguem o caminho tradicional. E foi por esse motivo que veio ali a minha chave, né, o ponto de virada, que eu entendi que, bom, se eu não quero ter os mesmos resultados que a maioria das pessoas, eu preciso, primeiro, ter atitudes que sejam diferentes das delas. E foi aí que eu comecei a mudar e decidi sim abrir o meu próprio negócio e, de fato, cumprir com aquele objetivo desde pequeno que eu tinha. Agora vocês me perguntam, como que você conseguia ir para a faculdade, ir para o estágio? Naquela época eu ainda fazia iniciação científica, treinar na academia ou com a minha equipe o atletismo e ainda montar um negócio, montar uma empresa. Eu tenho que ser sincero com vocês, obviamente eu não conseguia conciliar tudo da melhor maneira possível, né? Se alguém chegar aqui para você e falar que a pessoa consegue fazer natação, jiu-jitsu, judô, faculdade, academia e montar um negócio, eu diria que é algo que pode se duvidar. Às vezes a pessoa consegue de fato, mas pelo menos não foi o que aconteceu comigo, né? Eu não consegui conciliar da melhor forma possível. Mas o que eu aprendi nesse momento? Eu não conseguia dar o quê? Atenção para tudo. Mas o que eu aprendi? Que a gente tinha que o quê? Priorizar o nosso tempo. Ter tudo isso misturado na minha vida no mesmo momento me fez dar atenção para as coisas no momento ideal. Então, ao invés de eu querer fazer uma coisa da minha empresa e ao mesmo tempo querer fazer a minha iniciação científica, eu entendi que o quê? Eu tinha que dividir o meu dia em horários e a partir dessa divisão de horários eu iria lá realizar aquelas atividades. Aí você pega e fala também, bom, mas de manhã você não estava na faculdade e à tarde você estava no trabalho? Sim, era exatamente isso. E à noite às vezes ia treinar? Também. Como que você conseguia fazer essa divisão? Essa é a grande questão. Existem decisões que, se você quer cumpri-las, exigem sacrifícios de você. E eu abdiquei de muitas coisas na minha vida para conseguir estar onde eu estou hoje, para conseguir montar esse negócio que eu tenho. E foi a partir dessa decisão de abdicar de algumas coisas que eu consegui o quê? Ter mais tempo. Então, por exemplo, no final de semana, eu não saía em alguns momentos. Eu ficava ali, trabalhando, estudando. Meus amigos sempre me chamavam, mas às vezes eu sempre dava uma desculpa, né? Mas eu estava ali, trabalhando, me esforçando para fazer as coisas acontecerem, porque eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho, que era ter o meu próprio negócio. Então, você também tem que tomar muito cuidado com as distrações. E foi nesse momento que eu comecei a, então, estruturar a minha rotina. Nas horas vagas que eu tinha, eu trabalhava focado, pensando em fazer, bom, das 8 às 10 eu vou fazer isso. E naquele momento eu ia lá e apenas fazia aquilo, sem distrações, sem querer fazer outras coisas. É assim que eu estruturava a minha rotina. À noite, quando eu chegava do estágio e às vezes não ia treinar, ou às vezes ia e retornava do treino, o que eu fazia? Eu continuava trabalhando. Só que não trabalhando para o meu emprego, né, do período da tarde. Eu trabalhava para mim mesmo. Então são sacrifícios que você tem que saber que você vai vivenciar se você quiser mudar de vida, se você quiser buscar um caminho diferente e sair dessa rotina que você já vive hoje. E se você gostou desse tipo de conteúdo, fique tranquilo, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês na prática como eu organizava a minha agenda, como eu otimizei o meu tempo, alguns erros que eu tive lá no começo e o que eu faria de diferente para conseguir encurtar essa jornada de estagiário a fundador e CEO do meu próprio negócio. Saibam de uma coisa, a mudança começa na mentalidade e a construção começa na prática.